Você já ouviu falar em engenharia de equipes? Provavelmente você já ouviu falar em analista comportamental. E em Master Analista Comportamental, você já ouviu falar? Fala aí, Master Player! Tudo beleza? Eu me chamo Paulo Emílio e estou aqui toda semana para falar sobre educação com entretenimento. Hoje, especialmente, eu quero conversar com você sobre engenharia de equipes e a certificação que é vinculada a essa metodologia de alinhamento de equipes, desenvolvimento de cultura, fortalecimento de times. Vamos começar pela engenharia de equipes. A engenharia de equipes é responsável pelo processo de mapeamento de cargos, justaposição dos mesmos e identificação dos gaps que precisam ser trabalhados para que os resultados sejam alcançados dentro daquela função. Na engenharia de equipes, a gente começa, por exemplo, com a identificação clara das competências comportamentais necessárias para aquele cargo. Vamos imaginar um cargo de um vendedor. Normalmente, num processo seletivo, as pessoas enviam os currículos, o RH analisa tecnicamente os perfis, em alguns casos mais evoluídos, realiza dinâmica para identificar algumas questões comportamentais e, eventualmente, a contratação daquele profissional mais alinhado. O problema é que muitas questões comportamentais elas não aparecem mesmo com todo cuidado neste processo, exceto se você realizar, por exemplo, a aplicação de alguns testes de perfil comportamental que ajudam na assertividade em relação à identificação dos níveis de alinhamento de comportamento desta pessoa com o cargo. Mas isso é raro. Normalmente, você vai para as questões técnicas. E aí vem a frase de Peter Drucker: as pessoas são contratadas por motivos técnicos e desligadas por motivos comportamentais. Bom, como é que você diminui esse problema no processo de contratação, de movimentação de pessoas dentro da organização e desenvolvimento da equipe através de programas de fortalecimento de competências mais direcionados ou melhor direcionados? Pois é, a engenharia de equipes te ajuda nesse processo. Faz-se o mapeamento, identifica quais são as competências comportamentais e a partir daí faz o teste utilizando uma ferramenta de perfil comportamental. Por exemplo, o DISC. Após a aplicação do DISC, o sistema faz a sobreposição das informações. Pega o mapeamento que foi feito junto com a liderança, pega o resultado do DISC do colaborador e faz a sobreposição. Com essa sobreposição, normalmente apresentada através de um gráfico radar, você consegue identificar se as competências comportamentais daquele colaborador estão condizentes, se está havendo fit de cargo com a pessoa. Pois é, uma vez não identificada esse nível de alinhamento, você tem os gaps que precisam ser trabalhados. Em alguns casos, fazer um programa de desenvolvimento para uma pessoa ou para a própria equipe em cima desses gaps identificados é a melhor solução para você ter uma relação custo-benefício de desenvolvimento da equipe. Agora, quando os gaps são muito grandes, aí você tem uma decisão a tomar. Portanto, a engenharia de equipes vai te ajudar neste processo de alinhamento de equipes, com a identificação clara de competências comportamentais que precisam ser trabalhadas. É uma ferramenta fundamental para a construção de planos de desenvolvimento de equipes. E quem faz esse processo de engenharia de equipes? Aí tem a função do Master Analista Comportamental. Você sabe, provavelmente, que já existe funções de analista comportamental, que são aquelas pessoas que são formadas em alguma dessas ferramentas de perfil comportamental, como, por exemplo, o DISC que eu citei. O Master Analista Comportamental, além de ter a formação no DISC ou em qualquer uma dessas ferramentas, ele consegue fazer bem a engenharia de equipes. Ele entende a estrutura de cargos da organização, ele faz o processo de sobreposição e consegue fazer a conexão e identificação dos gaps que precisam ser trabalhados num bom programa de desenvolvimento. A função do Master Analista Comportamental não é, portanto, analisar individualmente as pessoas, mas sim pensar nos cargos e na empresa como um todo, pensar no time e promover a engenharia olhando para o todo e não apenas para uma pessoa por vez. Portanto, se você quer resultados melhores de um time, faça uma engenharia de equipes. O programa de desenvolvimento que você vai utilizar e muitas vezes com a educação com entretenimento voltada para o desenvolvimento dessas competências comportamentais identificadas, esse programa vai ser muito mais assertivo e com resultados melhores. E não deixa de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo se você gostou e se você acredita que tem alguém que vai precisar dele. Beleza? Forte abraço, tchau, tchau!